Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite a todos, salve a amada igreja no nome de Jesus, amém? Nesse momento você pode estar colocando no chat o seu pedido de oração, o seu agradecimento, para que nós possamos durante a semana estar orando por cada um deles. E nesse momento vamos ter um louvor para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Nesse momento eu convido a todos os irmãos a orarem comigo por todas as famílias e todos os enlutados. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque Tu és grande, Tu és soberano sobre tudo e todas as coisas. Nesse momento, Pai eterno, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as famílias da nossa igreja, as famílias da nossa cidade, do nosso país, Senhor Jesus, que o Senhor esteja com cada um, Pai eterno, que a Tua misericórdia, Senhor Jesus, seja sobre todos, Pai eterno.
Que o Senhor esteja nesse momento nos hospitais onde estão pessoas, Senhor Jesus, que se encontram enfermas, Senhor Jesus, às vezes precisando, Senhor Jesus, de ajuda de aparelhos, Pai eterno, mas que a sua mão de cura, de restauração, Pai, esteja sobre cada um, Senhor. E nós também, Senhor amados, queremos colocar diante de Ti parentes daquelas pessoas que partiram, que nesse momento estão sofrendo a sua ausência, Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar com eles, que o Senhor venha abrandar, Senhor Jesus, o coração. E que essa dor, Pai eterno, o Senhor permita que se transforme em uma doce saudade. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E te pedimos perdão, porque às vezes não fazemos aquilo que é do teu agrado. Mas te pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria de caminharmos segundo a tua vontade e o teu querer. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias e lerem comigo o livro de Oséias. E nós vamos ler o capítulo 13 e os versículos 4 e 5. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito, vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. O Senhor não deixou faltar nada aos hebreus, ao seu povo, e assim ele tem sido nos dias de hoje. E nós somos gratos ao Senhor por tudo e em tudo, porque até aqui o Senhor tem estado com o seu povo. E nesse momento, eu convido mais uma vez um louvor para nós entoarmos para a honra e glória do Senhor. Em fevereiro nasceu o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode sorrir o que estás a perder quando tudo deixar de desmandar.
está no culto de oração da Igreja Batista Betel. Meu irmão, nós teremos agora um outro convidado, pastor Cristóvão, homem de Deus, amigo do coração, que aceitou gentilmente o nosso convite para trazer uma mensagem do Senhor ao coração dessa igreja. Que Deus te use, pastor. Abre o seu coração e escute aquilo que Deus quer falar ao seu coração agora, igreja amada. Queridos irmãos da Igreja Batista Betel, que alegria estar com vocês nessa noite. A convite do pastor Moab, servo abençoado de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dele, de todos os amados da Betel, essa igreja amada, querida, uma igreja que tem sido instrumento do Senhor em nossa região, em nosso estado, tem entendido a visão missionária e eu quero louvar a Deus por isso. Quero também trazer um abraço da nossa igreja, Igreja Batista em Sumaré, igreja que eu estou ali pastoreando há pouco mais de 8 anos. Também trazer um abraço das igrejas que fazem parte da Associação Batista do Oeste. E eu quero louvar a Deus por todos vocês da Betel, dizer que a nossa alegria é que Deus continue usando vocês como instrumento da graça do Senhor. Quero agradecer o convite, desde já, ao novo pastor e dizer que me sinto honrado em poder trazer uma palavra para os amados nesta noite. Eu quero falar nessa noite para os irmãos um texto sagrado em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo número 7. Esse texto é um texto que fala muito do meu coração, porque mostra atitudes que a família tomou que os levaram a sair de uma crise. Eu quero pensar com vocês hoje à noite sobre atitudes que levam a superar as crises. Quais são as atitudes que devemos tomar para que possamos superar as crises que vêm sobre a nossa vida? E, a propósito, estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de crise. O Brasil, o mundo inteiro foi acometido de uma pandemia em que nunca imaginávamos passar por isso. Quem imaginava chegar em dezembro e chegarmos ao mês de julho, ainda com essa pandemia nos assolando, e todos os dias as noticiários são terríveis, mas entendemos também que Deus está conosco nesse tempo de enfermidade e dificuldade. Eu quero pensar com vocês hoje à noite sobre atitudes que nos levam a superar as crises. E o texto sagrado está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor a levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, pegue emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em sua casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a sua porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas ficaram cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele lhe disse: vá, vende o azeite e pegue e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam com o que sobrar. Com sua cabeça onde você está agora, eu sempre digo lá em nossa igreja que, embora estejamos distantes uns dos outros, embora não estejamos presentes presencialmente, mas estamos unidos através desse momento de culto. Então, eu em minha casa estou cultuando ao Senhor, você aí na sua casa também está cultuando ao Senhor. E é um momento onde nós devemos realmente ter um momento de culto ao Senhor. Eu quero convidar você agora a curvar sua cabeça, a orar ao Senhor, pedir para Deus falar ao seu coração e falar ao meu coração. Amado Deus e Pai, eu te louvo, Deus, por mais esse dia, por estar em tua presença, Senhor, nesse momento, e peço ao Senhor que fale conosco neste momento, Deus.
que a tua palavra, Deus, ela venha, ó Deus, falar poderosamente no nosso coração e que possamos ser impactados por tua palavra. Pai, eu te oro, ó Deus, eu pedi ao Senhor, porque eu creio que somente de ti é que pode vir, ó Deus, bênçãos e ensinamentos espirituais na nossa vida. Então nos ajuda, Senhor, a compreender o texto sagrado. Eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quando lemos esse texto, meus irmãos, percebemos o desespero de uma mãe, o desespero de uma família. Uma família passa por um momento de grande dor, de grande sofrimento. A perda do seu genitor, morre o pai, morre o esposo. E aí o texto diz que não é somente a morte, não é só o sofrimento que eles enfrentavam ali, naquele momento de luto, mas também vem um credor para cobrar uma dívida que eles deviam. O texto sagrado nos mostra que essa família tinha 2 filhos, essa mulher tinha 2 filhos, e aí o credor ia levar os seus 2 filhos como escravos para pagamento daquela dívida. Nesse contexto, era possível, quando alguém tinha uma dívida e não conseguia pagar, ele se tornava escravo do seu credor para pagar aquela dívida. E como o pai havia morrido já, então essa mulher também tinha os 2 filhos que iam ser levados como escravos para pagamento daquela dívida. De forma que essa mulher passou um momento de grande crise, de grande sofrimento, porque de repente encontra-se seu esposo, também sujeito a perder os seus 2 filhos e ficar só à margem. E o desespero certamente toma de conta do seu coração. Certamente, meus irmãos, que a crise chega à sua vida e ela começa a perceber, queridos, que passava um momento de grande crise, de grande dificuldade. Queridos, é interessante essa mulher, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de dor, ela toma atitudes que são importantíssimas para que ela pudesse superar essa crise. Ela toma atitudes que são primordiais para que ela pudesse vencer as crises que estavam vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero pensar com vocês hoje à noite justamente sobre isso. Quais são as atitudes que essa mulher tomou que a levou a sair dessa crise, a suportar esse momento de angústia, de dor? Que atitudes devemos tomar como servos de Deus para enfrentarmos as crises que estamos tendo hoje no nosso dia a dia? A primeira atitude que essa mulher nos mostra, meus irmãos, ela nos mostra que precisamos levar os nossos problemas a Deus. Como assim, pastor? O versículo de número 1 diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse teu servo temia o Senhor, Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. O texto é muito claro, que diz que essa mulher ela vai ao profeta e clamou a Eliseu dizendo. O profeta nesse contexto era alguém que era representante do Senhor, era alguém que falava ao povo a mensagem de Deus para o povo, era alguém que orientava o povo, era alguém que tinha a palavra do Senhor para o seu povo. E essa mulher, quando enfrenta a crise, quando a sua casa passa por crise, por dificuldades, ela vai aonde? Vai ao homem de Deus. Ela busca o socorro nesse homem. Ela busca o socorro onde realmente ela entendia que poderia ter saciado ali a sua necessidade. Queridos, interessante que a palavra do Senhor, ela nos fala lá em 1 Samuel, capítulo número 1, de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher que sofria muito também. Ela enfrenta uma grande dificuldade, porque ela não tinha filhos. E o seu esposo, ele tinha outra mulher, Penina, e essa tinha filhos. Mas ela não os 2 tinha. E aí o texto diz que ela vai aonde? Vai clamar ao Senhor. Ela coloca diante do Senhor a sua angústia, coloca diante do Senhor o seu sofrimento, coloca diante do Senhor a sua situação. E quando ela ora ao Senhor, ela clama ao Senhor, ela coloca-se diante do Senhor, o texto sagrado diz que Deus opera. Eli percebe aquela mulher orando e pensava que ela estava embriagada de tanto derramamento na presença do Senhor que aquela mulher estava. E aí o texto diz que quando ele percebe que ela não estava embriagada, mas era alguém que precisava de uma resposta de oração, alguém que precisava do socorro de Deus, ele diz: vá e seja feito conforme
à tua vontade. E Deus opera, Deus dá a Ana um filho. Deus dá a Ana um filho, e aquele filho é resposta de oração. É resposta de alguém que levou a sua angústia ao Senhor. É resposta de alguém que buscou no Senhor o socorro. É resposta de alguém que entendeu que precisava colocar diante do Senhor a sua angústia. Queridos irmãos, às vezes passamos por crises, por dificuldades, por lutas. Levamos nossos problemas, nossas angústias, nossas crises a muitas pessoas. Mas esquecemos de levar nossas crises a quem realmente importa, que é o nosso Deus. O Deus que eu e você serve é o Deus que está pronto para nos socorrer, é o Deus que está pronto para nos assistir. Estamos enfrentando um momento de dificuldade, sim, de angústia, sim, mas precisamos clamar ao Senhor, colocar diante do Senhor essa situação que enfrentamos. E certamente que Deus está operando e vai operar porque Ele é o Senhor da nossa vida. A palavra do Senhor, ela fala em Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, da história de um homem, meus irmãos, de um homem chamado Jairo. Jairo tinha uma filha e o texto diz que a sua filha adoece. Adoece de uma forma tal que ele sofre essa enfermidade da sua filha. Ele percebe que os recursos que ele tinha eram incapazes de fazer com que ele tivesse a cura da sua filha. E lá no versículo 21 em diante traz a história de Jairo, onde o texto diz que Jairo é um homem, meus irmãos, dos chefes da sinagoga. E o texto diz que quando Jairo escuta que Jesus está ali, ele vai e prostra-se aos pés de Jesus. Olha só o que o texto diz. Tendo Jesus voltado de barco para outro lado, reuniram-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. O texto mostra, meus irmãos, um homem também angustiado, um homem que tem uma filha, e eu imagino a dor que Jairo sentia em saber que a sua filha estava já morta. E aí o texto diz que Jairo era chefe da sinagoga, mas ele vai ao encontro de Jesus, prostra-se aos pés de Jesus. Esse ato de Jairo se prostrar aos pés de Jesus, meus irmãos, é algo muito significativo, porque ele era um dos chefes da sinagoga. Ele estava ali reconhecendo o senhorio de Jesus. Ele estava ali abrindo mão do que iam falar dele, a posição social que ele ocupava. Ele não estava preocupado com isso, mas ele estava preocupado em levar a sua angústia, o seu problema a Jesus. Queridos, ele reconhecia Jesus como Senhor. Ele reconhecia Jesus como alguém que poderia operar um milagre em sua vida, em sua família, em sua filha. E ele é muito claro quando diz: minha filha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Ele reconhecia a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Ele reconhecia que Jesus poderia operar, restaurar, transformar a crise que ele estava enfrentando. Ele sabia que Jesus poderia fazer isso. Queridos, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o texto que eu li de 2 Reis, capítulo 4, quando eu olho para o texto de Ana, eu percebo que eu preciso aprender a cada dia a colocar minhas angústias, meus problemas, a minha situação diante do Senhor. Eu não sei, queridos, por qual crise você está enfrentando. Eu não sei qual crise você está passando. Mas uma coisa eu sei. Se você quiser enfrentar as crises da sua vida, você precisa colocar as suas angústias diante do Senhor nosso Deus. Ele é poderoso para operar muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para reerguer, Ele é poderoso para desmanchar e fazer de novo. Ele é poderoso para fazer um milagre em sua vida e em sua família. Precisamos aprender, a primeira lição que essa mulher nos dá é que ela foi homem de Deus, ela buscou a orientação do Senhor. O texto sagrado nos fala mais de uma verdade preciosa. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O texto diz: Eliseu perguntou à mulher, versículo 2:
o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? Respondeu: a jovem serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vazias. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos, e derrame o azeite em todas as vasilhas, ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de seus filhos, de si e de seus filhos, e estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Queridos, é interessante. Esse texto me mostra também uma verdade muito preciosa, que é algo muito importante, meus irmãos, não só levar os nossos problemas ao Senhor, não só colocar diante de Deus as nossas angústias, mas uma outra verdade que esse texto me mostra muito preciosa, é que precisamos também, meus irmãos, aprender a escutar as orientações de Deus. Precisamos aprender a escutar as orientações que Deus nos dá, que Deus nos traz. O texto diz que essa mulher vai ao homem de Deus, ele a orienta. Ela poderia muito bem, a partir dali, ouvir ou não a orientação do Senhor. Ela poderia muito bem, a partir dali, ela seguir ou não o que Deus tinha falado através de profeta para ela. Mas o texto diz que ela coloca em prática, que ela vai, ela escuta as orientações do Senhor. Queridos, quando nós seguimos as orientações do Senhor, nós certamente que seremos bem-sucedidos. Quando nós conseguimos colocar em prática as orientações do Senhor, certamente nós seremos bem-sucedidos. Me lembro, um tempo atrás, quando eu estava começando a minha empresa, ou nas minhas empresas, e em um momento de grande dificuldade que eu enfrentava, financeira, mas eu aprendi desde cedo que precisava, meus irmãos, ser fiel no dízimo, nas ofertas. E eu lembro que, pastor Moab, que naquele dia eu ia cobrir na segunda-feira um cheque muito alto, e eu não tinha o recurso necessário para cobrir aquele cheque. E no domingo eu tinha um recurso em casa. Eu disse à minha esposa: hoje eu tenho que entregar o dízimo, mas eu não tenho como fazer isso hoje, porque amanhã eu vou cobrir um cheque. Minha esposa veio para mim, muito sábia que ela é. Ela disse: meu amor, o Deus que nos deu o comércio é o Deus que vai nos fazer ser fiel. Se Ele quer que você cubra esse cheque amanhã, não é o dinheiro que você vai entregar do dízimo que vai atrapalhar. Pelo contrário, você precisa ser fiel ao Senhor, independente disso. Naquele dia, meus irmãos, eu fui para a igreja com toda a alegria do meu coração. Entreguei meu dízimo ao Senhor, porque era a orientação que Deus me dava. E naquele dia, meus irmãos, eu fui com muita alegria no meu coração, porque eu sabia que estava entregando a Deus, mas no dia seguinte eu não tinha como fazer aquilo. Não tinha como cobrir aquele cheque. Não tinha como pagar aquela dívida, aquela conta. E aí, no dia seguinte, eu orei ao Senhor. No dia seguinte eu cheguei, fui trabalhar, estava no trabalho, e alguém chegou para mim e disse: Cristóvão, seu pai está aqui? Eu disse: não, meu pai está em casa. Ele disse: está aqui um dinheiro que mandaram para o seu pai, venderam umas coisas lá no sertão e mandaram esse dinheiro para seu pai, e está aqui o dinheiro. Quando eu abri o dinheiro, meus irmãos, era o valor de cobrir o cheque. Liguei para meu pai: pai, eu recebi esse dinheiro aqui agora, eu posso usar amanhã ou semana que vem, quando puder eu pago o senhor. Ele disse: perfeito, pode usar, fica à vontade. Naquele dia eu paguei aquele cheque, cobri aquela dívida. Deus providenciou o recurso, providenciou para mim conseguir pagar aquele cheque. E eu fiquei a pensar. Eu segui a orientação do Senhor, eu cumpri a minha tarefa enquanto servo de Deus, entregar a Deus o que era dele, não era meu. Eu segui a orientação que minha esposa me deu, dada por Deus, de ser fiel ao Senhor, mesmo naquele tempo de dificuldade. No dia seguinte, Deus operou e cobriu aquele cheque e eu consegui pagar aquela dívida. Queridos, quando nós ouvimos a orientação do Senhor, nós somos bem-sucedidos. Nós conseguimos superar as dificuldades que enfrentamos. Quando nós escutamos a orientação do Senhor, nós somos bem-sucedidos. A palavra do Senhor, meus irmãos,
ela fala de um testemunho muito interessante sobre Naamã. Naamã era um dos generais, um homem forte do exército, e ele liderava uma grande quantidade de soldados. Era um homem influente, era um homem que tinha muitos recursos, era um homem que tinha uma autoridade muito, muito forte, era um homem que todos queriam estar próximo a ele porque ele tinha muito prestígio. Mas o texto sagrado diz que Naamã ele foi acometido de uma lepra. Interessante, meus irmãos, que aquele homem passa por aquela situação de lepra e começa a sofrer. E, embora ele fosse um homem forte e poderoso, mas no seu interior estava chagado, estava destruído, quebrado. E aí, uma menina que morava em sua casa, que tinha vindo como escrava, disse que existia um homem de Deus em Israel que podia curá-lo. Naamã vai ao encontro, meus irmãos, desse homem de Deus, leva presentes, leva coisas, leva muitos presentes para talvez comprar aquele homem. Ele não entendia que não era daquela forma. Aquele homem, o profeta, simplesmente não sai. Quando ele chega lá, ele não sai para ver Naamã e diz a ele: vá e se banhe 7 vezes no rio. Ele se encabula, ele fica chateado, ele fica com raiva. E ele começa a dizer, por acaso lá não tinha águas mais limpas do que aqui? Ele começa a falar, começa a tripudiar, meus irmãos, falando que os rios eram sujos, comparando com os rios da sua terra. E aí um dos seus soldados chega para ele e diz: Naamã, por acaso se eu tivesse pedido a você algo difícil, você faria? Ele disse: certamente que sim. E ele disse: então ele pediu algo a você que é simples. E aí ele foi, seguiu, mesmo contra a vontade dele, com seu orgulho, a orientação do homem de Deus, ele desce ao rio. E o texto diz que ele mergulha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando ele mergulha a 7ª vez, meus irmãos, ele sai daquelas águas que não eram muito limpas mesmo, mas daquelas águas, meus irmãos, com a pele restaurada, a sua saúde curada. Ele escutou a orientação, mesmo não querendo escutar, mas deu ouvidos ao que o profeta tinha falado. Ele vai, meus irmãos, e recebe a cura do Senhor. E Deus cura, Deus restaura a sua saúde, porque ele escutou a orientação de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, deixamos de ser abençoados, de vencer as crises da nossa vida, porque não escutamos a orientação do Senhor. Muitas vezes temos dificuldades, meus irmãos, em escutar o que Deus nos ensina, nos manda. Temos dificuldade em escutar a orientação do Senhor. E aí, por isso, deixamos de experimentar de milagres, deixamos de experimentar de bênçãos na nossa vida, deixamos de experimentar de coisas extraordinárias que o Senhor tem feito. Eu sempre digo lá na igreja que, meus irmãos, é muito bom ver os testemunhos dos irmãos. É muito bom ouvir os irmãos falando dos seus testemunhos de oração, de vida com Deus, de intimidade com Deus. Mas o melhor ainda é você ter a sua experiência pessoal com Deus. É ter o seu tempo com Deus. Melhor ainda é você poder realmente ter a sua experiência com o Senhor. E só tem experiência com o Senhor quem aprende a escutar a voz do Senhor. Quem aprende a escutar o que Deus manda. Quem aprende a escutar e obedecer a voz do Senhor. Queridos, quantas famílias continuam quebradas porque não escutam a orientação do Senhor. Esta semana eu acompanhei um casal que me deixou muito feliz. Muito feliz. Chegaram em meu gabinete tristes, abatidos, angustiados, com problemas no casamento. E, meus irmãos, eu sentei com eles, sentei com o esposo, com a esposa, orientei o casal. E interessante que eu orientei aquele casal e depois de uma semana marquei mais um encontro com eles. Na semana seguinte cheguei na casa deles e eu vi como eles estavam já transformados. Eu me surpreendi com o semblante do rosto deles. Eu fiquei muito feliz quando eu vi ali aquele casal já resplandecendo.
já alegre, feliz. E eu fui conversar com eles e percebi que eles estavam ouvindo a orientação que Deus tinha me usado para dar para eles. Estavam colocando em prática. Eles estavam deixando Deus restaurar. Estavam deixando Deus mudar. Estavam quebrando o orgulho. Queridos, como é bom ver pessoas ouvindo orientações de Deus e colocando em prática. Muitas famílias hoje vivem quebradas porque não escutam a orientação do Senhor. Muitos lares vivem destruídos porque não aprenderam a escutar a orientação de Deus. Muitas, até igrejas, sofrem porque muitos irmãos não escutam a orientação do Senhor. Nós queremos viver uma vida muitas vezes orientados por nós mesmos e não deve ser assim. Mas precisamos, meus irmãos, aprender a ouvir o que Deus nos manda fazer, e mesmo que pareça loucura. O que Deus orienta o profeta a dizer a essa mulher era loucura, meus irmãos, aos olhos humanos. Já imaginou pegar uma botija, derramar azeite em vasilhas? Ela podia muito bem dizer, mas eu só tenho essa botija de azeite, vou perder tudo. Mas essa mulher escuta a orientação que Deus tinha dado para ela. Queridos, quando nós escutamos a orientação do Senhor, nós somos bem-sucedidos, somos abençoados, conseguimos superar as crises que enfrentamos, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele sabe como fazer, como dizer, como orientar. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não podemos, meus irmãos, viver no achismo, viver no que eu penso, mas se eu penso está contra a palavra do Senhor, não é o que Deus quer. Certa vez alguém chegou para mim e disse: pastor, eu vou deixar minha esposa. E eu disse: vai, filho, por quê? E ele disse a mim: porque eu não gosto mais da minha esposa, pastor. Eu descobri que não gosto mais dela. E eu olhei para ele e disse: quando você foi no altar do Senhor e prometeu diante de Deus que viveria com sua esposa na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, você não prometeu para mim, você não fez para mim essa promessa, mas você fez para Deus, o Eterno, o Senhor. E quando Ele diz em sua palavra que o casamento só não é possível se dissolver, Ele deixa apenas um momento na palavra do Senhor. Ele deixa apenas em uma situação que é possível uma separação, mas quando não há perdão, aí você vem dizer a mim que não vai deixar sua esposa porque não a ama mais. Aquele jovem saiu daquele gabinete, meus irmãos, com a cabeça baixa, e recebeu a exortação. E ele chegou em casa, colocou as cabeças no travesseiro, foi orar ao Senhor. E aquele rapaz, ele volta para conversar comigo dia depois. Ele diz: pastor, você tem razão. Eu preciso olhar para minha esposa e aprender a amar minha esposa. Porque a orientação que Deus dá sobre o casamento é que até que a morte separe. E eu não posso, pastor, realmente deixar minha esposa em hipótese nenhuma. Porque a Bíblia diz isso. Queridos, quantos de nós sofremos e enfrentamos dificuldades porque não aprendemos a escutar a voz do Senhor, mas escutamos as vozes do mundo, as vozes do que as pessoas pensam, as vozes do que a mídia diz, do que as pessoas estão ensinando por aí. Essa mulher aprendeu a ouvir a voz do Senhor e por isso colocou em prática o que tinha ouvido. O texto sagrado diz que a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchiam. Ela obedece à voz do Senhor, meus irmãos. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Ela respondeu: não há mais vasilhas vazias nenhuma. E o azeite parou. Algo interessante acontece aqui, meus irmãos, porque nós percebemos que o Deus que nós servimos, Ele está para nos abençoar. O Deus que nós servimos, Ele está para nos abençoar. O que limita, meus irmãos, as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, a ação do Senhor nas crises que enfrentamos, para essas crises serem acabadas ou não. Que limita, meus irmãos, isso é a condição humana, somos nós. Eu não estou dizendo a vocês aqui hoje que o homem limita o poder de Deus, de forma nenhuma, não é isso.
Eu estou dizendo a você que foi a capacidade que a mulher teve de juntar vasilhas que fez com que Deus derramasse bênção sobre ela e despejasse o azeite naquelas vasilhas. E quando as vasilhas se acabaram, Deus parou de jorrar o azeite daquela vasilha. Muitas vezes nossa situação humana nos faz deixar, meus irmãos, de receber bênçãos do Senhor, de receber o cuidado do Senhor em nossa vida. Muitas vezes as bênçãos do Senhor, meus irmãos, vêm sobre nós e Deus quer nos restaurar, quer nos abençoar, quer derramar sobre nós bênçãos, mas muitas vezes na nossa condição humana faz com que isso seja limitado. Aquele azeite, enquanto existia vasilha, ele estava jorrando. Ou seja, Deus, ele quer nos abençoar, está nos abençoando e derrama sobre nós a sua bênção. Deus, ele está cuidando, está ali jorrando sobre aquela mulher o azeite para que ela pudesse ser socorrida e abençoar. Deus estava derramando sobre ela. Muitas vezes nós agimos de forma que aquela bênção que Deus nos dá, ela não chega à nossa vida, porque nós atrapalhamos esse agir e esse derramar do Senhor em nossa vida. Aquela mulher, ela recebeu do Senhor todo o sustento que ela precisava. Mas o texto é muito claro: enquanto existiam vasilhas, o azeite estava jorrando. Enquanto existiam vasilhas em sua vida e minha vida, o azeite jorrará, porque a bênção do Senhor é algo ilimitado em nossa vida. Para encerrar, meu querido, o texto no versículo de número 7 diz assim: então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam com o restante. Essa mulher tomou uma atitude muito importante. Ela, em primeiro lugar, ela vai ao homem de Deus, ela escuta a orientação do Senhor e coloca em prática. Mas não somente isso. Ela toma uma atitude última, meus irmãos, que é de muita importância para a nossa vida. O texto diz que quando ela recebe o milagre, que a bênção chega em sua casa, a primeira coisa que ela faz, ela volta ao homem de Deus. Ela se volta para Deus. Há um grande problema em nossa vida como seres humanos, de quando recebemos do Senhor uma bênção, uma cura, uma libertação, quando recebemos do Senhor algo que nós pedimos ao Senhor, nós costumamos não voltar para agradecer ao Senhor, não voltar para colocar diante do Senhor o que foi feito. Mas o texto diz que essa mulher, ela volta ao profeta de novo, para ouvir mais orientação, com uma atitude de obediência ao Senhor. Queridos, a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo de número 10, versículo 17 em diante, todos conhecem essa história. Jesus vinha, 10 leprosos clamam a Jesus. E ele diz àqueles homens: vão mostrar ao sacerdote. Era costume na época, meus irmãos dos judeus, que quando alguém estava leproso, ele ia ao sacerdote e ele declarava que ele ia para aquela pessoa impura, e quando ela estava curada, ela voltava ao sacerdote e ela tornava ele também, declarava também ele puro. Interessante que quando Jesus diz assim, vai mostrar ao sacerdote, todos os 10 leprosos vão. O texto é claro, meus irmãos, e dá a entender que todos os 10 foram curados. Mas somente um volta para agradecer ao Senhor. Somente um volta para dar glórias ao Senhor. Somente um, meus irmãos, volta depois de receber a bênção para glorificar o Senhor. E é interessante que essa mesma situação ocorre conosco. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor as suas bênçãos, o seu socorro, o seu auxílio em nossa vida. Mas, quando recebemos as bênçãos do Senhor, não voltamos. Interessante que essa mulher, ela volta. E ela recebe do profeta mais uma orientação. Ele diz, vai, pague a sua dívida e vivei com o restante. Ela recebe o milagre do Senhor e tem um coração grato ao Senhor.
Queridos, o nosso mundo está cheio de pessoas ingratas, que quando na crise, elas clamam ao Senhor, quando supera as crises, quando Deus faz um milagre e aquela crise passa, elas simplesmente dão as costas para o Senhor. Quando está à beira da morte, clama ao Senhor. Quando está à beira de quebrar a empresa, quando está cheia da falência, elas clamam ao Senhor. Mas quando Deus opera, são raras as exceções que se voltam para o Senhor, como essa mulher fez. Se queremos realmente superar as crises da nossa vida, precisamos também, meus irmãos, aprender a ter corações gratos ao Senhor, para que Deus opere em nossa vida de uma forma extraordinária. Essa mulher nos ensina verdades preciosas de como superar as crises. E essas verdades são preciosas, mas precisamos colocar em prática e vivermos dessa forma para a glória do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e que possamos, meus irmãos, colocar diante do Senhor nossas angústias, nossas petições, mas que possamos também voltar para o Senhor quando a bênção do Senhor chegar à nossa vida e termos um coração grato a esse Deus maravilhoso. Com sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Nós te louvamos, Pai, por essa noite, por essa palavra, Deus, que fala ao nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado de uma forma tão especial. Te louvamos por essa igreja tão querida, tão amada, por esse pastor, Deus, tão abençoado, que amamos tanto, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor a tua bênção sobre eles, ó Deus, e que o Senhor continue cuidando de uma forma especial. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada da tua presença, e nos dá a compreensão da tua palavra cada dia, Senhor, e que possamos viver, ó Deus, orientados por tua palavra. É assim que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade, meus irmãos, a Igreja Betel, o pastor Moab, e quero louvar a Deus para a vida de vocês. Dizer que para nós é um grande privilégio estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir
difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Glória a Deus. Eu quero agradecer o pastor Cristóvão, esse querido amigo do coração, pessoa que tem um carinho especial. Deus abençoe. Obrigado por trazer a palavra do Senhor a esta igreja. Deus te abençoe, a você, seu ministério, sua família, pastor. E que essa palavra, Deus, aplique no coração da sua amada igreja. Meus queridos, nós teremos no final de semana os jovens, nós teremos a nossa EBD, estaremos divulgando tudo pelos grupos, nas nossas redes sociais, tá bom? E domingo, às 18h30, o nosso culto. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.